Deus para estar orando pela nossa pastora Lúcia, que vai nos trazer a palavra do Senhor nessa manhã. Amém, irmãos? Os irmãos que não tiveram oportunidade, não fiquem tristes, tá? Sábado de manhã, 9 da manhã, tem culto novamente. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia! Muda aqui, ele está gravando. Ah, tá. Então eu vou convidar a nossa irmã Norma, amém? Para estar orando para a nossa pastora Lúcia, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Já louvamos, já adoramos, já bendizemos e agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pela pastora Lúcia, para Deus usar ela, né? E o que é que Deus tem para falar hoje, nessa manhã, né? Senhor Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor. A pastora Lúcia, Senhor, usa ela como canal de bênção, Senhor. Senhor, usa, Senhor. Fala o que Tu tem de falar para nós, Senhor. Não ela, mas Tu, Senhor. Que seja para corrigir, que seja para edificar, também que seja para edificar. Aqui quem manda é Tu, a festa é Tua, a glória é Tua e a honra é Tua. Assim eu te peço e te rogo, amém. Glória, glória. Aleluia. Mais forte, né, pessoal? Para Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É tão bom estarmos aqui reunidos com os irmãos. Pode sentar, igreja. Eu já quero pedir perdão, porque semana passada eu não vim, né? Nem quarta, nem sábado. Mas é porque eu recebi uma visita ilustre para mim, né? Foi a minha tia. E eu precisei dar atenção para ela, né, pessoal? Tão bom quando a gente ama a nossa família. Tão bom porque o tempo passa tão rápido. E de repente, aqueles que estavam perto de você amanhã não estarão mais. E o que você fez? O que eu fiz? Para aqueles que nós poderíamos fazer alguma coisa e não fizemos. É tão triste, irmãos. Nós chegarmos na beira de um velório e vemos as pessoas pedindo perdão para as pessoas que estão ali na beira do caixão. Aliás, dentro do caixão. Pessoas ali, perdoa mãe porque eu fiz isso, aquilo. Perdoa pai, perdoa esposa, perdoa marido, perdoa tia, perdoa, né? Mas seria tão maravilhoso se todos pudessem pedir perdão enquanto todos a Ele tem ouvido para ouvir. Enquanto pode voltar a fazer amizade novamente. Mas muitas das vezes nós podemos perceber que o orgulho está destruindo as famílias. O orgulho, as pessoas muitas das vezes não têm vergonha de pedir perdão num velório para aquela pessoa que já morreu e já não pode mais ouvir. Mas tem vergonha. E não tem vergonha de falar isso diante de todo mundo, de uma multidão. Mas tem vergonha às vezes de falar em segredo ali. Me perdoa, eu te machuquei. Me perdoa, né? Eu te amo, né? É tão gostoso, irmão. Não é fácil. E só os nobres sabem pedir perdão. Só os nobres. Só a elite, só o povo que conhece verdadeiramente a palavra de Deus, que sabe pedir perdão para quem machucou, né? Então eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus, porque a minha tia, a irmã da minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito boa, só que ela é uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo. E quando eu me converti, ela se afastou um pouco de mim, como a maioria dos meus parentes, assim é, né? Mas eu louvo a Deus, porque Deus me levou ali em Minas, né? E ali é onde ela ficou conhecendo um pouquinho mais de mim, depois de eu convertido, né? Que eu fiquei próxima dela, e muitas coisas assim, de ruim no coração dela, na mente dela, caiu por terra. E eu quero louvar a Deus ainda mais porque ela esteve na minha casa e eu tive o prazer, né, de estar ali evangelizando ela, de estar falando de Jesus para ela, louvando juntamente com ela. Obrigada, pastor.
Então é uma oportunidade a mais que ela teve, né? De estar conhecendo a Cristo. E a Bíblia fala que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Então nós precisamos cuidar da nossa família. Nesta madrugada o Espírito Santo, e ela foi embora no domingo. Então por isso que eu não vim nem quarta e nem sábado. Preferi ficar ali com ela, para que pudesse dar toda atenção para ela, para que ela pudesse ir tendo assim a palavra de Deus guardada no coração dela. Amém, pessoal? Mas eu louvo a Deus porque hoje o Senhor preparou para eu poder estar aqui juntamente com os irmãos. Estava com saudade dessa casa, né? Que é a minha segunda casa. A minha casa é onde eu moro, a segunda casa é onde eu conheço um pouquinho mais do Senhor. E aqui eu conheço um pouquinho mais do Senhor através do corpo de Cristo que somos cada um de nós. Todos nós temos algo para ensinar, né? Tem um ditado que diz que ninguém é tão sábio que não possa aprender, né? E ninguém é tão leigo que não possa ensinar, né? Então nós não podemos desprezar ninguém, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E por nós sermos o corpo de Cristo, todos nós temos importância nesse corpo e todos nós temos algo para aprender e algo para ensinar, amém? Você pode aplaudir Jesus Cristo por essa palavra? Glória a Deus. E essa noite, irmãos, o Senhor me despertou e eu orei, graças a Deus, fiquei feliz por eu ter conseguido orar, porque é muito difícil, né? Nós conseguimos orar. Não vai falar que é fácil, porque, mas eu oro, eu também oro, mas aquela força da gente orar, da gente interceder mais tempo, né? Às vezes vem as lutas, vem o sono, vem o frio, vem isso. E às vezes quando a gente ajoelha pra gente orar, aí lá vem aquele sono terrível e a gente não consegue orar o quanto a gente queria orar. Não é verdade, pessoal? Às vezes a gente mais dormiu ajoelhado, que às vezes é o meu caso, do que eu orei. Às vezes eu me ajoelho para orar ali, aí começo a orar, daqui a pouco eu durmo, quando eu acordo é 3 horas, 4 horas, 5 horas da madrugada, eu falo, ai meu Deus, eu dormi de joelho. Ai Jesus, que o Senhor olhe pelo menos por eu ter ficado ajoelhada, porque as palavras sumiram, porque o sono chegou, né? Mas eu glorifico a Deus porque essa noite, nessa madrugada eu consegui, né? Graças a Deus por isso. E ali o Senhor, eu meditei na palavra, eu falei, eu preciso meditar um pouco aqui na palavra. Eu aproveitei que eu estava sem sono e meditei um pouco aqui na palavra. E hoje eu peguei e falei assim, eu não sei se vai ser dada a oportunidade para eu ministrar, mas se porventura for, eu meditei nessa palavra aqui em casa, mas se porventura o Senhor quiser que eu ministre ela, que o Senhor venha confirmar diante do culto, né? No decorrer do culto. E foi confirmado. A nossa irmã aqui orou por minha irmã Norma, né? Foi a palavra que ela leu no livro de Gálatas, né? E é um livro de Gálatas que eu vou ali estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Então se você pode, tem as escrituras sagradas, leia ali. O apóstolo Paulo, capítulo 1, é uma palavra de doutrina, irmãos. Não é uma palavra para você e eu, de repente, sair daqui pulando, rodopiando. Se quiser também pode, né? Claro. Mas não é. A intenção é o quê? É uma palavra de mudança de vida, né? Porque quando nós mudamos verdadeiramente de vida, o nosso interior muda. E o nosso interior, a nossa mente, ela só pode ser mudada através da palavra de Deus. É verdade ou não é, pessoal? Né? Jesus, ele falou, olha, vocês estão errando, porque vocês não conhecem a minha palavra e nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos a palavra e nem o poder de Deus, nós somos destruídos, nós estamos errando, né? Então, porque é a palavra que revela o poder de Deus, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora vamos falar a verdade para nós mesmos. Quantos de nós conseguimos ler as escrituras sagradas, meditar, e principalmente nas cartas, que é os livros doutrinários para a igreja? Quase que ninguém.
Nós muitas das vezes preferimos ouvir do que examinar. É mais fácil ouvir, não é, pessoal? É muito mais fácil a gente ouvir, né, do que a nós examinarmos. Então nós precisamos examinar as Escrituras Sagradas, amém? Porque quando nós examinamos, Deus traz a revelação dele para nós. Então nós não seremos enganados porque nós examinamos. Então enquanto você está aí procurando, eu estou aqui trazendo a introdução do quanto é importante nós examinarmos a Escritura. De repente, eu e você, nós vamos no médico e o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma dor de cabeça, estou sentindo uma dor de estômago. Então ele ouviu o que eu falei. Então ele ouviu, mas ele só vai saber verdadeiramente o que eu tenho se ele me examinar. Tá entendendo? A diferença entre ouvir e examinar. Então de repente você ouve, mas você não examina. E de repente aquilo que você ouve, você acredita. Então nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Diz assim, o capítulo 1, versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Vocês abriram a Bíblia, pessoal? Vocês estão acompanhando? Amém. Gálatas capítulo 1, certo? Capítulo 1, versículo 1 em diante, né? Então veja bem, aqui o apóstolo Paulo, vamos só aqui já dar uma introdução, aqui no cabeçalho, né, na saudação dele para a igreja de Gálatas, ele fala assim, Paulo, ele está falando sobre ele, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas das galáxias. Graça, paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Irmãos, olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele foi eleito, constituído apóstolo, mas não por homens, por Deus, né? Que ele aprendeu não de homens, mas de Deus. Mas por que será que o apóstolo Paulo, sendo que ele não foi um dos discípulos que andou com Jesus, ele não andou com Jesus, ele veio bem depois, ele era até um perseguidor da igreja, né? Mas ele foi constituído apóstolo, e ele foi um dos apóstolos que mais abriu a igreja, que mais doutrinou as igrejas. E por que ele teve isso? Por quê? Porque ele era um homem que, quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, irmãos, ele simplesmente se separou para Deus. Ele entendeu a importância do Evangelho. Ele entendeu a importância daquele encontro. E por ele entender a importância daquele encontro, ele resolveu examinar as Escrituras. Porque antes ele conhecia a lei, antes ele conhecia a palavra, mas ele conhecia a letra. Ele não conhecia pelo Espírito. Está entendendo? Ele não conhecia pelo Espírito. Ele era zeloso da lei. Ele era fariseu, ele era zeloso da lei. Tanto é que ele era perseguidor da igreja. Porque ele acreditava que aquela igreja, que a igreja de Cristo era o quê? Era uma seita. E ele zelava tanto da igreja que ele mandava, que ele tinha autoridade, né, para prender, para assolar a igreja de Cristo. Mas quando Cristo teve um verdadeiro encontro, quando Cristo chamou ele, porque a Bíblia diz aqui no próprio livro de Gálatas, disse, olha, aqui no versículo 15 ele fala, mas quando aprove a Deus, que me desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, olha só, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue, tá vendo?
Então, quer dizer, aquele homem, ele desde de pequenininho, ele já foi doutrinado na lei judaica. Ele já foi doutrinado na palavra de Deus. Mas só que ele ainda não tinha recebido a revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo só tem quem tem um encontro com Cristo. Ele não tinha tido ainda um encontro com Cristo. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, nós sabemos a história que está escrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Jesus falou para ele que duro seria para ele dele perseguir a igreja dele, perseguir ele. E ali ele começou a fazer aquilo que Jesus quis que ele fizesse. Então este homem, ele foi cheio do Espírito Santo. Ananias foi lá, orou por ele, as escamas caíram dos olhos dele, e ali ele foi separado, porque Deus desde o ventre já tinha um plano na vida daquele homem. O que o Senhor quer dizer primeiramente para mim e para você, que independente de quem você era antes de Cristo, mas antes mesmo de eu nascer, de você nascer, Deus já tinha um projeto na minha, na sua vida. Amém? Ele tinha um projeto. Então quando Paulo teve esse encontro, o que ele fez? Ele foi examinar as Escrituras. Eu creio que ele foi fazer uma avaliação de tudo aquilo que ele conhecia. Só que agora, pela palavra que ele já conhecia, ele olha só, ele olhava a palavra com os outros olhos, porque ele conseguia agora receber a revelação de Deus pelo poder do Espírito Santo. Porque agora ele tinha o Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que nos traz a revelação da palavra. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos ter a revelação da palavra. Por isso que nós precisamos ter todo o cuidado para o Espírito Santo não para nós não nos afastarmos do Espírito Santo. Está entendendo? Porque a Bíblia fala assim: não entristeceis o Espírito Santo. O Espírito Santo é sensível, é santo. Então, quer dizer, eu preciso com todas as minhas garras, com todas as minhas forças, eu preciso desejar o Espírito Santo em mim, para que Ele possa me revelar a Cristo, me revelar a palavra. Porque quem não tem o Espírito Santo não tem a revelação da palavra. E a gente pode entender isso muito bem, que é quando as pessoas se afastam do Senhor. Não é verdade? Então, quando eu começo a afastar dos caminhos do Senhor, o que acontece? Acontece que o Espírito Santo sai dessas pessoas, porque Ele é santo. Então essas pessoas que até conhecem a palavra, mas elas deixam de entender a revelação da palavra. Por mais que você fale, por mais que você pregue, né? Eu já conheço a palavra. Não, ela não conhece a letra, mas a palavra ela conhece, porque quem conhece a palavra conhece a Cristo. E quem conhece a Cristo teme a Cristo, teme a Deus. E quem teme a Deus procura o quê? Procura examinar cada vez mais. Para quê? Para que venha ser feito como Ele quer e não como eu quero. Então, o apóstolo Paulo, ele falou aqui que ele foi constituído não por homens, porque quando o pastor é constituído por homem, ele perde a direção. Quando a pastora, quando o apóstolo, o bispo, o querubim, o serafim, porque agora tem de tudo, né? Então, quer dizer, é constituído por homem, ele cai. Mas quando ele é constituído por Deus de verdade, ele pode perder a cabeça dele, mas ele não perde a salvação, né? Então vamos aqui, o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 6, olha o que ele fala para a igreja de Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietem e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos disse,
agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, olha, eu estou admirado. A igreja de Gálatas era uma igreja trabalhosa. Tem pastores, né? Pastores que falam, nossa, a igreja que eu dirijo dá um trabalho tremendo, né? E às vezes a gente dá vontade até de desistir do nosso ministério, do nosso chamado, não é verdade? Por causa do trabalho que a igreja dá. Mas acontece que aqui o apóstolo Paulo, ele estava lidando com uma igreja trabalhosa. Uma igreja, né? Que já tinha se desviado do verdadeiro evangelho. E ele disse isso, ele está dizendo aqui, maravilha-me de que tão depressa passaste daquele, passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Está vendo? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja bem, essa igreja aqui, a doutrina dela, né, que ela estava doutrinando o pessoal assim: se vocês se converteram, vocês têm que se circuncidar, que foi a palavra que a irmã leu, né? Quem não se circuncidar, então quer dizer, não vale apenas você aceitar Jesus, não vale apenas você ter a revelação do Espírito Santo, não vale. Então a graça de Deus é essa, você não precisa fazer nenhuma marca no corpo. A graça de Deus é essa, você não precisa se circuncidar, né? Porque nós sabemos que Deus falou ali para Abraão, que foi quando a primeira circuncisão, que ele disse que era para circuncisar os primogênitos e os machos, a marca na carne. Sim ou não, pessoal? Todo mundo sabe disso, é ou não é? Né? Mas agora, quando Cristo chegou, a marca da circuncisão foi na carne de Cristo, naquela cruz do Calvário. Então as marcas ficaram nele. Então agora nós, a igreja da Galáxia, quando ela se voltava para o evangelho de Cristo, ela não precisava circuncidar. E a igreja aqui, os irmãos aqui, eles estavam requerendo isso da igreja. E o apóstolo Paulo estava combatendo contra isso. E não apenas contra isso. E aqui ele está dizendo, olha, se qualquer pessoa, mas ainda que nós mesmos, no versículo 8, né? Ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Olha só, assim como já vos disse, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então seja maldito. Se alguém anunciar um outro evangelho para você, para mim, além daquele que está escrito, que não tem a confirmação da palavra de Deus, seja anátema essa pessoa e seja anátema a pregação dessa pessoa. Está me entendendo? Então veja bem, se o apóstolo Paulo já estava falando isso aqui há mais de 2000 anos atrás, imagine agora. Olha a importância que tem de nós examinarmos as escrituras. Porque o que a gente vê falando de besteira no púlpito não está escrito, meu irmão. Desse jeito, papai. E se não for na verdade, a pessoa não consegue se firmar. Porque a casa ela é edificada sobre a rocha. Jesus, ele falou isso. Jesus falou assim, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, contra aqueles que estão edificados na rocha, que é a palavra, que é Cristo. E a gente vê tantas barbaridades, irmãos. Então veja bem, aqui nesse local, aqui onde nós estamos agora, onde vem pessoas de vários ministérios, e nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos aqui neste lugar, o que nós falamos nos púlpitos das nossas igrejas,
O que nós falamos às vezes numa live, às vezes o que nós falamos em um lar, porque o que nós vemos de crente confusos não está escrito. E o que nós vemos, irmãos, aqui, nos nossos dia a dia, de obreiros mal formados, ou mal informados. Porque quando nós somos mal informados, nós somos mal formados. E sofre nós, e sofre a nossa casa, sofre a igreja do Senhor. Está entendendo? Então, o Senhor, Ele está nos admoestando nessa manhã de hoje. Que não a paz, amada, que não é a palavra que você deseja ouvir, mas a palavra que você e eu precisamos ouvir, né? E nós vemos tantas pessoas fazendo tantas barbaridades no meio do povo de Deus, porque acreditou naquilo que o pregador falou, sendo que é anátema, é maldito aquilo que ele pregou, é maldito aquilo que ele falou, porque não está apoiado nas escrituras sagradas. Está entendendo? Então eu não posso acreditar, eu preciso ter discernimento. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que é para nós que examinarmos os espíritos e examinarmos a profecia para ver se vem de Deus, irmão. Está entendendo? Então nós, quando dobrarmos nossos joelhos, nós vamos dobrar nossos joelhos e vamos pedir a Deus discernimento. Porque muitas vezes nós pedimos tanta coisa para Deus, mas esquecemos de pedir discernimento. Para nós fazermos separação entre o bem e o mal. Para nós fazermos separação daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele aqui na carta, né? Ele fala muito dele, da conversão dele, como que foi aqui no capítulo 2 e tal. Agora no 3, depois que ele falou dele, vocês podem ler em casa, para vocês verem que coisa linda, examinem lá na casa de vocês, coisa que nós não fazemos. Nós não fazemos isso, não é? Nós separamos um versículozinho, às vezes para quando nós tivermos uma oportunidade na igreja, e ali, né? Eu fui numa igreja algum tempo atrás, e ali o pastor, não é a pastora, a bispa. Né? A bispa. Isso é, né? Para vocês entenderem. A bispa começou a dirigir o culto. E aí daqui a pouco ela falou assim: ô irmão, fulano de tal, vem aqui abrir a palavra. Aí o irmão foi lá, né? Abriu a palavra. Aí ele abriu a palavra, aí leu. Aí eu fiquei só prestando atenção, falei assim: eu tenho certeza que ele não está entendendo nada do que ele está lendo. Pensei comigo. Não está entendendo nada do que ele está lendo. Aí daqui a pouco ele leu, só leu, né? E ali, sentou, tal, né? Orou, sentou. Eu falei: gente, pensei comigo, de que adianta ler se não explanar? Se não explicar? E de que adianta ele ler aqui em cima, sendo que ele nem sabe mesmo